o embaixador, o Zé Disseu, e mais umas 2 pessoas de lá da Venezuela, que são muito próximas. O embaixador da Venezuela aqui do Brasil. Isso, aqui no Brasil. Ele era na época. Hoje... E ainda hoje, não percam, tem aqui um vídeo de uma mulher denunciando tudo. Uma que trabalhou com Lula naquela época, viu? Que vai entregar a verdade sobre Lula e Maduro, que vai deixar vocês de queixo caído. Porque o Obrador é um líder político que tem conexões com o narcotráfico gigantescas. E sabe por que o Gustavo Petro também não pôde se posicionar? Porque ele também tem conexões com o narcotráfico, inclusive que são conexões hoje conflitantes. Bem-vindos ao nosso canal. Estamos recheados de notícias importantes para vocês. Vocês vão ver a vergonha internacional que Luiz Inácio Lula da Silva do PT está passando no Chile. E mais, ainda revelações bombásticas. Lula pode cair a qualquer momento. E sim, porque se Maduro cair, Lula vai junto. Eu vou trazer todos os detalhes disso para vocês. E ainda tem muito mais notícia. Mas já vamos começar mostrando Luiz Inácio Lula da Silva do PT passando uma vergonha internacional? Para vocês que gostam de ver esses esquerdistas passar vergonha, veja o que aconteceu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, lá no Chile. Presentación de ofrenda floral. El presidente de la República Federativa de Brasil, excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva, procederá a presentar una ofrenda floral ante el monumento ecuestre del libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme. Mas não é só isso não. Segundo informações, ele, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, pode ser indiciado em crimes gravíssimos, até mesmo porque o maior pesadelo de Lula resolveu abrir a boca. E esta notícia com certeza tem deixado eles da esquerda, principalmente Luiz Inácio, desesperados. Mas antes de eu trazer este vídeo para vocês, olha o que disse esse jornalista e vocês vão entender de fato que é inevitável essa queda. Ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. Em uma carta de 7 páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel García Castellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol O Que Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua: enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Hugo no Paraguai, Itália e Podemos na Espanha. A história foi revelada dias atrás pela jornalista Cristina Seguí, uma das mais conhecidas da Espanha. Em nova entrevista, ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT no Brasil. E antes de eu trazer esta delação para vocês, vejam o que vai dizer Gerson Gomes sobre o que pode acontecer com Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Porque, segundo ele, se Maduro cair, leva Lula junto. Isso tá bem claro, né? Com todos esses vídeos que eu mostrei para vocês adiante. Mas já já vem a cereja do bolo e vocês vão ficar chocados com as declarações desta mulher que trabalhou junto com aqueles que estavam ligados a Lula, e ela vai revelar tudo. E é algo gravíssimo, que é envolvimento com o meu e com o seu dinheiro. Mas antes, vamos ver o que disse Gerson Gomes. Mas agora, diante dessa reação em cadeia da comunidade internacional, será que o Brasil, inclusive, está sendo empurrado
esse posicionamento, a fazer essa crítica, ainda que tão envergonhada, coronel? Infelizmente não, viu, Vitor? Você fez toda uma descrição de algo que seria razoável, mas eu ouso afirmar que você, infelizmente, está errado. Nós temos 3 países, México, Colômbia e Brasil, que hoje são considerados pela comunidade internacional países liderados pelo narcotráfico. É verdade. Pouca gente no Brasil se toca disso. Mas qual é a convergência desses 3 países? Por que eles esperaram? Por que Colômbia e Brasil foram os únicos países da América do Sul, com exceção da Bolívia, obviamente, que não se levantaram contra o ditador? Por que o México, inclusive, não compareceu na eleição lá da OEA? Você sabe por quê? Porque o Obrador é um líder político que tem conexões com o narcotráfico gigantescas. E sabe por que o Gustavo Petro também não pôde se posicionar? Porque ele também tem conexões com o narcotráfico, inclusive que são conexões hoje conflitantes até com os interesses da Venezuela, mas também está debaixo de um cartel de drogas. E o Brasil? O Brasil hoje, infelizmente, não é uma questão só, viu, Serrão, da extrema esquerda. O que nós temos é uma organização criminosa. É muito além do que a questão ideológica pode nos trazer. Então, vou dizer para vocês, eu assisti à cerimônia ali da votação da OEA. Sabe o que aconteceu? A representante do Brasil pediu a palavra e pediu que a votação acontecesse o mais rápido possível, que já tinha esgotado e que tinha que votar rápido. E eu fiquei ali, por que o Brasil está insistindo nessa votação tão rápida? Eu descobri minutos depois. Porque foram 17 votos, vocês sabem por quê? Porque o Brasil participou da articulação, fez as contas, porque precisavam de 18 votos para não reconhecer a eleição na Venezuela. E o Brasil se absteve. E ainda, segundo ele, tem informações importantíssimas sobre as atas. As atas lá da Venezuela. E segundo eles, todas têm um QR Code, que é inconfundível. Então, realmente, quem ganhou foi Edmundo Gonzalez Urrutia. Isso nós não tínhamos dúvida. Mas por essa, Maduro não esperava. E também Luiz Inácio Lula da Silva do PT, né? Porque, segundo ele, se Maduro cair, Lula vai junto. Como a Colômbia. E o México nem compareceu. Por quê? Porque eles já estavam dando tempo para o Maduro. Vou dizer para vocês, vocês estão vendo esse QR Code aí na base da tela? Você que está nos assistindo? Pois é, cada uma das atas dos boletins de urna, eles chamam de ata lá, tem um hash lá em cima que é único e não tem como ser reproduzido e tem um QR Code como esse além das assinaturas. Isso a oposição divulgou nas redes sociais no próprio dia e no dia seguinte já tinha o cômputo. Até agora, Maduro não apresentou. Sabe o que todo mundo espera que aconteça, inclusive o Lula, que disse que é só uma questão de disputa, agora ele vai apresentar as atas dele, vai dizer que as da oposição não são as verdadeiras, e aí a justiça da Venezuela vai decidir. Isso é brincadeira. Nós, no Brasil, conhecemos esse assunto melhor do que talvez todos os países do mundo. Nós sabemos o que acontece quando você tem um processo para o qual não existe alguém isento para julgar. Ou seja, em que a própria justiça faz parte. E é isso que está acontecendo hoje na Venezuela. Olha só, me dei o trabalho de pegar aquele link que a Maria Corina Machado divulgou, peguei o número de eleitor que eu pedi lá da Venezuela e eu li ali o boletim de urna, a ata, como eles chamam. Não tem como forjar. Sabe o que eles vão fazer? O que o Maduro prometeu. Olha a frase que o Maduro teve a capacidade, a cara de pau de falar hoje. Ele apresentou um documento formalmente aos juízes e disse o seguinte: eu, assim que for solicitado, apresentarei todas as atas, meu amigo, verdadeiras, dizendo que as atas que a oposição publicou são falsas. E ele cria um imbróglio e diz que agora vai ser feita uma investigação. Está ganhando tempo, vai forjar outras atas, e aí, segundo Lula, ele vai simplesmente cair no imbróglio normal de qualquer democracia. Não vai funcionar. Maduro, você sabe que isso não vai funcionar. Mas Brasil, Colômbia e México
estão dando respaldo. E daqui a pouco, se a gente falar sobre as declarações do ministro do Supremo, presidente do nosso Supremo Tribunal Federal, falando sobre corrupção, etc., eu volto a esse assunto, porque eu digo que nós do Brasil na Lava Jato, nós sabemos por que o Brasil se omitiu de ajudar o povo venezuelano, porque este governo está até o talo envolvido com uma série de irregularidades, falcatruas e roubos e corrupção que nos vem desde a Lava Jato, e nós, brasileiros, sabemos a razão por que o PT reconheceu essa eleição lá na Venezuela. Não foi por ideologia, é uma organização criminosa, são cúmplices. O governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua: enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Hugo no Paraguai, Itália e Podemos na Espanha. A história foi revelada dias atrás pela jornalista Cristina Seguí, uma das mais conhecidas da Espanha. Em nova entrevista, ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT. Realmente, né, a situação de Luiz Inácio Lula da Silva do PT e todos os seus comparsas e essa cúpula da esquerda está ficando bem complicada. Cada dia é uma pessoa abrindo a boca e trazendo toda a verdade. Mas agora vocês vão ver a cereja do bolo que eu prometi para vocês, aonde é revelado tudo. E olha que uma pessoa próxima, e olha que uma pessoa bem próxima de Lula, viu? E que ela vai contar coisas que vai deixar vocês de cabelo em pé. Vejam. O presidente Lula mandou chamar o João e disse que pro João que o presidente Chávez tinha pedido a intermediação para o João fazer a campanha dele de reeleição na Venezuela. Seria em 2012, praticamente a mesma época da campanha de São Paulo, que a gente faria também a campanha de Haddad nesse ano de 2012, né? Fizemos, né? O Lula convidou João Santana para fazer a campanha de Hugo Chávez. Hugo Chávez. Eles eram muito amigos e o Hugo, segundo o Lula, o Hugo Chávez pediu essa intermediação. Então, aí o João foi sozinho a primeira vez, eu não fui da primeira vez. Foi uma reunião lá em Caracas, isso ainda em 2011, com o Zé Dirceu, que era a pessoa que fazia o contato com o pessoal da Venezuela. Nessa época estava no Brasil também o embaixador, na época ele era embaixador? Ele era embaixador. O embaixador Maximiliano Arbeláez, está aqui o nome dele, Max, que a gente chama de Max, que era embaixador da Venezuela no Brasil. Era muito amigo do Zé Dirceu também, muito próximo. E viajaram, a primeira vez foi João Santana, Zé Dirceu, o Max, que estava no Brasil, e também o Franklin Martins, que foi também convidado para integrar a campanha, né? Nossa, isso aqui. Nessa primeira viagem, inclusive, tem um dado interessante, que o João, depois chegou em casa comentando que eles foram de jatinho para a Venezuela, um jatinho da Andrade Gutierrez. Foi disponibilizado para que eles fossem de São Paulo a Caracas para tratar desse tema, para ver se Conseguiu esse. Ele falou quem? José Dirceu. Então, o João fez a primeira reunião que não estava o Chávez. O Chávez nessa época já estava doente, mas se escondia muito a doença dele. Por causa da eleição, também, não fragilizá-lo. E mais, ela ainda vai citar o nome de José Dirceu, a Haddad, vem muito peixe grande por aí. Por causa da eleição. Então, assim, tiveram uma reunião com o Maduro, que na época era Nicolás Maduro, que na época era o chanceler da Venezuela, e com mais 2 ou 3 pessoas do núcleo duro. Essa reunião lá na Venezuela? Lá na Venezuela, Reunião você estava? Não, a primeira vez eu não fui. O João foi só. E a reunião foi no Palácio Miraflores, só que o Chávez não estava. E estava o Maduro, que o João me contou, estava o Maduro, ele, o Franklin Martins, o Max, o embaixador, o Zé Dirceu e mais umas 2 pessoas de lá da Venezuela que são muito próximas. O embaixador da Venezuela aqui do Brasil.
Isso, aqui no Brasil. Ele era na época. Hoje, o embaixador, o Zé Disseu, e mais umas 2 pessoas de lá da Venezuela, que são muito próximas. O embaixador da Venezuela aqui do Brasil. Isso, aqui no Brasil. Ele era na época. Hoje ele não é mais, eu acho. Ele continua no governo lá, mas ele tem outro cargo, não sei qual. Então fizeram uma reunião, que era uma reunião política, para ver qual a disponibilidade. O Lula estava? Não, o Lula nunca foi, não foi nenhuma vez. Sim. O Lula fez o primeiro contato só com o João, e depois sempre perguntava como é que está a campanha, no decorrer da campanha que nós acabamos realmente fazendo. Voltou para o Brasil, e aí o João falou, olha, eu aceitei fazer a campanha na Venezuela. Eu quase tive um ataque cardíaco também, porque era muita coisa já naquele ano, o famoso ano que a gente fez 4 campanhas, 5, eu sempre tiro para trás. Quais foram as campanhas? A gente fez no início do ano Dominicana, que acabou em maio a eleição, mas 2012 também. Na sequência, nós emendamos com Haddad, Angola e Venezuela. Tudo ao mesmo tempo. A eleição em Angola foi em agosto, 31 de agosto. A eleição na Venezuela era 6 de outubro. E a eleição aqui, se não me engano, esse ano foi 3 de outubro, primeiro turno. Então era tudo. E vocês, o que acharam dessas notícias? É ou não é inevitável a queda de Luiz Inácio Lula da Silva do PT? Porque a qualquer momento Maduro vai cair e vocês viram a vergonha internacional que ele está fazendo o Brasil passar? E ainda vocês viram, né? Totalmente vaiado no Chile. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você também fortalece a política no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos vocês, até um próximo vídeo.